no público, tá no silencioso. Boa noite, graça e paz. Vamos iniciar dentro de alguns minutos a nossa live. Você é nosso convidado esta noite. E se você tiver a oportunidade, convide seus amigos, compartilhe com ele, convide ele para entrar na live também. Amém. Bem-vindos vocês que já estão conosco. Fernanda. Amém, amém. Glória a Deus. Não consigo visualizar todos ainda. Graça e paz, Fer. Bom ter vocês aqui conosco, cada um de vocês muito bem-vindo. Amém. Só me organizando aqui, só um momentinho. Um pouco à frente aqui. Deixa eu ver se eu já consigo visualizar por aqui quem já está conosco. Bem-vindos. Amém. Mãe Elvira também, graça e paz. Bem-vinda, amada. Cris, ô Glória, hoje eu tô gostando de ver, hein? O povinho hoje tá alinhado aí, hein? Eita benção, parabéns aí, hein? Vocês combinaram de entrar as três juntas? Paz, Cris. Que bom ter vocês aqui. Amém. Tem algumas outras pessoas que eu ainda não visualizei, mas se você quiser dar uma saudação também. Sueli Menon está conosco. Convido você a curtir as nossas lives, a convidar outros amigos, a compartilhar da palavra. No momento em que a live está acontecendo, você pode clicar lá embaixo e compartilhar essa live, convidar outras pessoas para também ouvir a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o Natal, motivos para um Natal pleno de alegria. Não, tem bastante carne. Motivos para um Natal pleno de alegria. Amém. Te convido a orar neste momento. Baixe a sua cabeça e faça junto comigo uma oração de gratidão ao Senhor. Agradecemos a Ele pela oportunidade de estarmos reunidos aqui. Amém? Oremos. Deus amado, Pai querido e amado, nós estamos aqui nesta noite na Sua presença. Ó Deus, nós te convidamos a entrar neste momento, assumindo, Senhor, a direção desta live, assim como o Senhor tem assumido a direção das nossas vidas, que o Senhor seja aqui o condutor, que as palavras venham direto do seu trono e que a ordem do Senhor seja cumprida, a vontade do Senhor seja cumprida através da minha vida e tudo aquilo que nós falarmos aqui, em nome de Jesus, que as palavras sejam edificantes, que possam tocar nos corações, alcançar vidas e famílias, trazendo esclarecimento, entendimento, que esse estudo possa acrescentar a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, assim nós oramos, te agradecemos e pedimos também a bênção do Senhor a todos aqueles que estão conosco e aqueles que estão ainda para entrar.
Que o Senhor venha abrindo portas, tirando tudo aquilo que possa ser impedimento para as pessoas estarem juntos, ouvindo e compartilhando da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmã Quitéria também conosco, lá de Altamira. Ô, minha querida, bom tê-la aqui, viu? Bem-vinda. Saudade desse povo abençoado aí. Bem, hoje nós vamos então falar dos motivos para um Natal pleno de alegria. Confesso para vocês que eu fiquei parada assim, olhando para esse tema, pensando em tudo aquilo que a gente está vivendo hoje, para procurar entender que alegria é essa. Como buscar alegria num tempo tão difícil? Como vencer as dificuldades para poder ter um coração alegre? É claro que o nosso coração alegre não quer dizer que nós não temos lutas, mas nós precisamos passar por cima delas. Quando eu digo vencer, não é que as lutas já passaram, porque a Bíblia diz que nós devemos ser gratos a Deus em todas as coisas. Então, também em tudo aquilo que estamos vivendo no decorrer desse ano. E como então viver um Natal pleno de alegria se a gente está passando por momentos tão difíceis? E nós vamos refletir sobre isso hoje, sobre o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Eu quero citar aqui o primeiro texto. Bem-vindo também, Almira, aqui conosco, Almir Roberto. Bom ter você aqui, viu? Pastor Antônio Ordônio também está conosco. Graça e paz, amém. É uma honra tê-lo conosco, pastor, direto da Campina Grande, na Paraíba. Um grande abraço a vocês. E a cada um de vocês que está conosco também, meus queridos. Então nós vamos agora para o texto de Mateus 2:11, que diz: Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Ana de Souza também conosco, bem-vinda, minha amada. Que bom ter você aqui, viu? Nós vamos agora para o texto que vai complementar tudo isso, porque aqui nós temos apenas uma citação, mas nós vamos para o texto no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 8 a 16, que diz: Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. 9. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Versículo 10. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. 11. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. E o versículo 15: Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Então esse texto aqui, ele faz uma citação a respeito do nascimento de Jesus, que os pastores estavam ali no campo e próximos da noite, cuidando ali dos rebanhos, e um anjo apareceu a esses pastores. E quando esse anjo apareceu, aqui no versículo 9 ele diz que o anjo apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e eles ficaram aterrorizados, ficaram assustados, né, com tudo aquilo. Mas o anjo disse para eles: não tenham medo, não tenham medo, eu estou lhe trazendo uma novidade, eu estou lhe trazendo boas novas de alegria,
uma mensagem de alegria, que na realidade seria para todo o povo. Por quê? Porque na cidade de Davi, ou seja, na mesma cidade onde nasceu Davi, lhes nasceu o Salvador, Jesus. E aí ele diz no versículo 12: vocês vão identificá-lo quando encontrarem um bebê envolto em panos numa manjedoura. E de repente uma multidão de anjos surgiu ali, naquele momento, junto daquele anjo, junto daqueles pastores, e que passaram a glorificar a Deus. E aqui nós vemos quando os anjos saíram dali, deixaram ali, no versículo 15 ele diz: quando os anjos se foram para o céu, os pastores disseram: vamos a Belém. A partir do momento que eles identificaram que o Salvador havia nascido, eles já se posicionaram e se direcionaram a Belém. E nós vamos falar um pouco sobre isso quando eles chegaram ali e já identificaram também Jesus numa manjedoura. Não há provas científicas da realidade de que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Bem-vindos aqui conosco, pastor Carlos Siqueira, irmão José Antônio, Regina Dias. Bom ter vocês aqui, Ivonilda também conosco. Glória a Deus, é bom ter vocês aqui, queridos. E se nós procurarmos na Bíblia, não existe nenhum local na Bíblia que diz que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Mas o que é que nós precisamos então focar aí? Que Jesus nasceu, que o Salvador nasceu, que o Messias nasceu. Apesar de não termos essa data definida, no entanto, as Escrituras, pela fé, ela cita isso: Jesus nasceu. E nós não podemos, de forma alguma, desprezar esse acontecimento. E o cumprimento, inclusive, dessa promessa que foi feita desde a fundação do mundo, que está lá citada em Gênesis 3,15, repetida ao longo da história, inclusive confirmada pelo profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer. O profeta Isaías já declarava isso. Natal é uma data especial e você pode celebrar essa data como um ato religioso, como um feriado, mas nós precisamos focar no sentido espiritual do Natal. O que de fato representa o Natal para nós? Como servo, como discípulo de Jesus, nós precisamos dar um significado especial ao Natal. O que de fato é especial acerca do Natal? O que representa para você o Natal? Qual a importância dessa data na sua vida? Podemos apresentar aqui 3 boas razões para celebrar o Natal, conforme citou aqui o pastor Elton, que é o nosso presidente da editora Batista Independente. O primeiro ponto que eu quero citar para vocês é a relevância. Deus veio ao mundo. Isso é um fato, isso é um acontecimento. Deus veio ao mundo. O texto de Filipenses 2:7, ele afirma que Jesus abriu mão de tudo e ele se tornou um servo, semelhante a qualquer um de nós, para cumprir um propósito maior de Deus. Então, Jesus aqui, ele não somente se assemelhou ao homem, mas ele era o verdadeiro homem. Ele se fez homem para estar no meio do homem. Mas o Natal não foi um improviso da parte de Deus. Não. O Natal foi o cumprimento de uma antiga profecia, como eu já citei aqui, inclusive no texto de Gênesis 3:15. E feita pelo próprio Deus. O primeiro Natal foi o grande acontecimento que marcou a história do mundo, com o antes e o depois de Cristo. E ali se cumpriram as palavras de Isaías. Isaías 7:14, 9:6, Miqueias 5:2, que eu até citei aqui. Isaías 7:14, onde Jesus nasceu,
Deus se fez carne e habitou entre nós. Então, Deus se fez carne através do Filho, através de Jesus, e habitou no nosso meio, habitou entre nós. E o texto ainda de Isaías 9,6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. E aí foram alguns nomes dados ao Senhor, a Jesus, ao Messias. Assim como Emanuel, né? Deus conosco. Jesus foi anunciado com títulos de nobreza, como eu citei aqui agora. Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz e Pai da Eternidade. Todas essas citações, essa classificação aqui distingue Jesus do ser humano, das pessoas comuns. O coloca na posição diferenciada de cada um de nós como homem, porque apesar de vir como homem, de estar como homem, de conviver no meio do homem, ele era o Salvador. Jesus foi anunciado com esses títulos de nobreza. E aqui ele faz uma citação ainda sobre o Belém Efrata, que na realidade é o local onde Jesus nasceu. E é apenas uma pequena vila lá na Judéia. Um pequeno local lá na Judéia, citado em Miqueias 5:2, próximo a Jerusalém, onde nasceu também Davi. Nasceria ali o Messias. E aqui nós vemos nessas citações que Jesus vive desde antes do mundo existir. Na realidade, Deus vive. Na realidade, o viver de Deus e tudo aquilo que ele planejou foi se cumprindo no decorrer da sua palavra, daquilo que ele nos deixou aqui, explícito. E o Belém Efrata, você é apenas uma pequena vila da Judéia, mas será o lugar onde vai nascer o meu rei, que vive desde antes do mundo. Jesus não foi criado para resolver um problema de última hora. Você vê que a história de Jesus, o próprio Isaías citou há 700 anos antes dela acontecer, o que iria acontecer, que o Salvador viria, que o Senhor viria. Então essa é uma expressão de amor de Deus para com o mundo, trazendo salvação ao mundo. Bem-vindo também conosco, Getúlio, Marina, Jacovassi, bem-vindo, queridos. Portanto, o Natal nos desperta para crer nos milagres. Nós precisamos buscar um sentido espiritual para o Natal. E se nós buscarmos esse sentido, nós vamos ter momentos de sobra para agradecer a Deus nesse Natal. Por quê? Porque não importa o que estejamos vivendo nesse dia. Dias maus, dias difíceis, um ano difícil, um ano desafiador. Mas a palavra diz que a graça de Deus está sobre nós. Em tudo nós devemos agradecer, em tudo. E se nós estamos aqui hoje, já é motivo de gratidão a Deus. De agradecer a Deus porque o Senhor tem nos sustentado. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E o Natal, ele nos desperta para nós crermos no milagre de Deus nas nossas vidas, na manifestação plena de fé que transforma o impossível impossível. É o amor de Deus que pode transformar. É o amor de Deus que pode mudar situações. Talvez hoje você esteja aqui com uma causa que aos seus olhos, aos olhos humanos, são impossíveis. É impossível de ter uma solução. Você não vê resposta, você não vê solução, você não vê uma forma de resolver essa situação. Mas o Deus a quem nós servimos é o Deus que torna possível aquilo que é impossível. Qual é a sua causa hoje impossível? O que hoje está te deixando atribulado, preocupado, ansioso, triste? Talvez alguém doente na sua família, talvez alguém com Covid, talvez uma situação financeira ou um relacionamento entre a família, entre o casal, alguma dificuldade com o relacionamento de pais com filhos. Mas eu quero te dizer
que o Deus que você conhece, que o Deus que eu conheço, é o Deus que torna possível aquilo que é impossível. Ele é exatamente o Deus do impossível. E o Natal cria no homem um sentimento de louvor, de glorificação. Ainda hoje eu ouvi uma frase de um senhor no portão aqui, dizendo assim, eu estou trabalhando com vendas e algumas pessoas nesse bairro são muito frias. E eu fiquei muito chocado quando eu estava vindo para cá e uma senhora disse para mim, não anda nesse bairro não. Esse bairro é um bairro de pessoas muito frias, muito duras. Aí ele me disse, parece que as pessoas não aprenderam ainda nesse ano. Parece que tudo isso que a gente está vivendo ainda é pouco para quebrantar os corações, para que as pessoas entendam que o amor, ele enobrece, que o amor, ele lança fora todo medo, que o amor acrescenta em nós pessoas melhores, que ele muda, que ele transforma a nossa vida. Assim como diz em 1 Coríntios 13, que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo, mas 1 Coríntios 13, ele cita que se nós não tivermos amor, nós não seremos nada, nada. Não importa o que você construiu esse ano, diante de tudo isso que você viveu, de todos os desafios, mas o que você conquistou, o que você construiu, se você não ama, isso não vale nada. Porque o que o Senhor quer de nós é exatamente isso, que amemos uns aos outros, como Ele nos amou, como Ele nos ama em todo o tempo, com as nossas diferenças e fraquezas e tantas falhas e tantos erros, e o Senhor continua acreditando em nós, investindo em nós. Mesmo que às vezes a gente olhe para o outro e queira o outro longe de nós, e às vezes até permita que saiam palavras de maldição da nossa boca em relação a outros. Eu preciso entender qual é o propósito de Deus em transformar a minha vida, em quebrar a dureza do meu coração e permitir que Ele entre em mim, que rompa todo o egoísmo, tudo aquilo que vem adoecendo o meu coração. Só o Senhor pode fazer, queridos, mas nós é que precisamos dar essa liberdade a Ele de agir. Pastora Isaura Linhares conosco também, bem-vinda, minha querida, bom ter você aqui. E o Natal, nós vemos no decorrer de todos os anos, eu tenho certeza que também no Natal de 2019, as pessoas assim, mais amorosas, mais doadoras, mais perdoadoras. Quantas pessoas buscam na noite de Natal, naquela mesa cheia de comida, pedir perdão para alguém. É claro que tem aqueles que continuam do mesmo jeito que estavam no decorrer do ano, mas pedir perdão, se consertar, admitir erros e falhas. Por que especificamente na noite de Natal? Será que Jesus, ele diz que nós precisamos praticar o amor dele somente no dia 25, como as pessoas comemoram? E eu iniciei hoje dizendo que a Bíblia não diz que o Natal é dia 25, ou melhor, que o nascimento de Jesus não a Bíblia não cita que é dia 25, mas nós precisamos comemorar o nascimento dele. Ele nasceu, o Salvador nasceu, aleluia. Então, que você pense sobre isso, que o Natal é algo para nós refletirmos, não sobre o amor de Deus no dia exclusivamente de Natal, mas a cada dia, no decorrer do ano. Precisamos ser melhores. O que mais nós precisamos para que Deus nos alerte de tudo aquilo que temos vivido? Tantos momentos de sufoco, de pandemia, de desemprego, de lutas por conta de enfermidades, tantas perdas de pessoas queridas. Talvez você que está conosco tenha perdido algum querido, um familiar, está enfermo neste momento, mas o Natal precisa ser para nós um período de reflexão. Assim como eu digo no altar quando vou celebrar a ceia, a Santa Ceia, eu celebro aqui. Eu aqui neste momento estou simbolizando através dos elementos o corpo e o sangue de Jesus que foi doado por nós. Mas eu não posso me lembrar disso uma única vez no mês. Uma única vez no mês. Eu preciso me lembrar 365 dias do ano que Jesus se doou por nós, se entregou por nós. E o Natal, ele cria no homem um sentimento de glorificação a Deus. Bem-vindo também. Os queridos lá de Iacamu,
de Cunha, uns amados, pessoas muito queridas que têm estado conosco também. Um grande abraço. Também a Elisa Fagundes conosco. Grande beijo, querida. Deus abençoe. E o Natal, ele cria em nós esse sentimento, mas nós precisamos manter esse sentimento, alimentar esse sentimento nas nossas vidas, porque isso precisa nos fazer melhores. Precisamos lutar para ser pessoas melhores, menos egoístas, menos avarenta, mais generosa, mais amorosa, mais perdoadora. Portanto, podemos definir o Natal como mais um grande motivo para dar a Deus a glória devida e render-lhe todo o nosso louvor. Então já começa aí. Ione também conosco, bem-vinda, querida. Paz, minha amada. Pastor Erni também conosco, bem-vindo, pastor. Um grande abraço, bom ter vocês aqui. E é um motivo para nós refletirmos sobre isso. Você já parou para pensar como seria o mundo sem Jesus? A esperança viva. É importante refletir sobre isso neste momento. Jesus é a nossa esperança. A Bíblia diz que Ele é o nosso socorro presente num tempo de tribulação, num tempo de dificuldade, num tempo de desafio. Jesus é o nosso socorro. Não importa o que você esteja vivendo hoje, não importa a dificuldade que você esteja passando hoje, foque nisso. O nosso socorro vem do Senhor. Às vezes nós focamos muito em pessoas, esperamos a ajuda de pessoas, nos decepcionamos, nos frustramos, mas com o Senhor jamais nos frustraremos. Ele é o nosso socorro presente em momentos de tribulação. E o que é mais importante então é nós buscarmos intimidade com o Senhor, aproveitarmos o dia de Natal e saber que o aniversariante, Jesus, precisa ser o homenageado. Ele é o homenageado na noite de Natal, no dia de Natal. Quando você celebrar, quando você se reunir com a sua família, lembre-se disso. Ele é o aniversariante, ele é o homenageado naquele dia. O aniversário é dele. Quando você vai a uma festa de aniversário e você certamente leva uma lembrança, você chega e vai procurar pelo aniversariante. Vai saudá-lo, vai abençoá-lo, entrega ali se você levou uma lembrança para ele. Lembre disso, no dia de Natal. O aniversariante que deve receber as homenagens, e não o homem, e não qualquer outra pessoa ou situação. E ainda é muito importante nós lembrarmos, no ponto 2 que eu quero citar para vocês, o motivo. Segundo motivo, o primeiro motivo é a relevância. Deus veio ao mundo. Isso é fato. Isso é algo que aconteceu através do Filho. Ponto 2. O motivo. Deus veio para você. 1 João 3:5 diz isso. E eu gostaria que você pensasse sobre isso. Deus veio para você. E onde você estiver agora, que você diga isso. Repita isso. Deus veio para mim. Deus veio para mim. Isso tem grande relevância. Em 1 João 3:5 diz: nos é revelado o motivo da vinda de Cristo. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, porque nele não há pecado. No Senhor não há pecado, em Jesus não há pecado. E Jesus veio para nos libertar de todo o pecado. O que a presença de Jesus tem feito na sua vida? Porque às vezes a gente conversa com pessoas e vê que elas ainda são escravas do pecado. O pecado ainda exerce domínio sobre a vida de pessoas que conhecem a palavra de Deus e que sabem que Jesus veio pelos nossos pecados. Bem-vinda, querida Nadjane, aqui conosco também. Beijo, minha amada. Então eu preciso me lembrar disso, que Ele veio para tirar de nós o pecado. Nada nos transmite mais segurança do que saber que Deus está conosco. Quando temos essa noção, tudo se torna possível. Eu disse há pouco que o Senhor veio para tornar possível aquilo que era impossível. Aquilo que aos seus olhos era impossível. Jesus veio para mudar esse cenário.
Jesus veio para mudar esse conceito. Então nada nos dá mais segurança do que isso. E quando nós temos essa certeza, nós entendemos que tudo é possível. Como a palavra dele diz, tudo é possível ao que crê. Você crê? É possível mudar tudo isso que está acontecendo hoje na sua vida. Tenha certeza disso, porque nós sabemos que não estamos sozinhos. Deus está sempre conosco. Deus é aquele que está junto com você 24 horas do dia. É a sua melhor companhia, a sua grande e especial companhia. Creia nisso. Deus está sempre por perto, de braços abertos para nos receber. E frequentemente nós é que nos afastamos de Deus. Nós às vezes nos distanciamos do Senhor, nós viramos as costas para Ele e não sabemos por que as coisas nas nossas vidas não vão bem. Às vezes nós passamos por dificuldades porque nos distanciamos do Senhor, porque colocamos outras coisas no lugar dele, outras pessoas no lugar dele. Nós permitimos que algo ou alguém ocupe o lugar de honra nas nossas vidas, o lugar devido que é do Senhor. E mesmo assim, Deus continua amando a humanidade, amando você e desejando ser o seu Deus e ter a cada um de nós como seu povo. E aí eu te pergunto, que Deus é esse? Que Senhor é esse? Que mesmo que às vezes nós o desprezemos, o substituímos por outras coisas e pessoas, Ele continua investindo em nós. Como nós começamos hoje essa live dizendo isso. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. E estarmos aqui hoje é um grande privilégio. Talvez você não tenha refletido ainda tão profundamente por que você está aqui hoje. Enquanto tantas pessoas se foram, estão doentes numa cama, estão aí na rua, não conseguem buscar a Deus, a palavra de Deus, voltar para a presença dEle, aquele que te conhece. Mas eu quero te dizer que se você está aqui hoje, assistindo essa live, é porque o Senhor é Deus de misericórdia e nos permitiu isso, estarmos juntos aqui, nos deu saúde para isso, sustentando as nossas vidas em todo o tempo. Ele é Deus, somente Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Que você possa colocá-lo num lugar de honra, retomando a sua vida, que esse Natal seja diferente, não só para você e para mim, mas para cada pessoa que tem vivido este ano, que tem buscado alternativas para viver de uma forma melhor esse ano, de uma forma mais amena, buscando um pouco de paz, de saúde, diante de tudo isso que temos passado. É interessante que os pastores ali, ao verem Jesus, saíram dali para anunciar as boas novas a todos. Aqueles pastores foram transformados naquele encontro com Jesus. Você já teve um encontro com Jesus? Você já foi impactado com esse encontro? O que é que mudou em você quando você realmente se encontrou com Jesus? O que é que você pode dizer hoje da sua vida depois que Jesus tomou a direção dela? Como você era lá atrás? Como você é hoje? Algo mudou em você? O que a presença de Jesus fez em você? Nós precisamos ter consciência disso. O que a presença de Jesus mudou em mim? Algumas pessoas puderam olhar para a minha vida e dizer isso. Puxa, como você está diferente. Alguma coisa está mudada em você. O que aconteceu na sua vida? Glória a Deus. Foi Jesus que mudou o meu viver. Quando Jesus vem em nós, Ele é a esperança da glória. Eu preciso entender, eu preciso deixar que Ele rasgue o meu coração. E eu preciso escancarar de fato a minha vida para Ele, para que Ele tenha liberdade de agir na minha vida. Que eu permita que Jesus me transforme, que eu permita que Jesus mude a minha vida. Me vire, me transforme, me cure, restaure e trabalhe em mim da forma que Ele deseja de fato.
Bem-vinda, Sueli, conosco, Sueli Lívia. Beijo grande, querida. Saudades, viu? Bom ter você aqui. Também Maria de Fátima, Olivo, conosco. Bem-vinda, minha amada. Então, qual é a diferença que isso fez em você? O que mais nós precisamos viver para entendermos que Jesus nos separou para Ele? Que Jesus tem investido em nós para o louvor e a glória dEle. Ele tem o domínio sobre todas as coisas. E a Ele toda a honra e toda a glória. Então aqueles pastores saíram imediatamente para falar das boas novas, para contar do Salvador. Você tem falado das boas novas? Você tem dito para as pessoas, Jesus nasceu. Jesus nasceu, Jesus foi pregado numa cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele não se encontra mais em nenhuma cruz morto. A cruz está vazia, Jesus ressuscitou ao terceiro dia e ele vive no nosso meio. Nós precisamos falar desse Jesus, nós precisamos usar dessa autoridade, desse amor transformador de Jesus nas nossas vidas, para semear a novidade de vida para as pessoas, para apresentar a ela as boas novas. Portanto, submeta a sua vida ao plano maior de Deus. Ele não vai fazer algo grande na sua vida somente por fazer. Ele o fará se você estiver disposto a se submeter ao plano dele. Caso contrário, não. Você tem permitido que Deus transforme a sua vida e dito para ele, Senhor, eis aqui a minha vida, arranca de mim aquilo que ainda é mal, porque às vezes nós entendemos que porque recebemos Jesus em nós, agora somos belezinhas pro resto da vida, tudo perfeito, não falhamos mais, tudo que falamos é lei, não, nós só recebemos Jesus, e quando eu digo só, a grandeza dele, o poder dele está nas nossas vidas. Claro que sim, mas isso, a atitude depende de nós. A decisão de permitir que todo dia ele venha e mude, todo dia ele venha e arranque o que é ruim, precisa ser nossa. Ele só vai fazer se nós permitirmos. A decisão é nossa de ter Jesus transformando as nossas vidas. Os pastores deixaram seus campos para estar com Jesus. O que você precisa deixar para trás desse Natal para estar com Jesus? Quando você estiver na noite de Natal, na ceia ou no almoço de Natal, junto das pessoas que você vai passar, espero que você não se aglomere, eu já aproveito para dizer isso, não se reúna em festas grandes, procure se reunir com o mínimo de pessoas, porque é um tempo de cuidar, é um tempo de estar vigiando muito mais ainda. Mas quando você se reunir ali, que você possa focar nisso. O que é que eu tenho hoje para agradecer ao meu Deus? Qual é o motivo de fato para que eu homenageie o aniversariante desse dia? O que eu posso dizer a ele da minha gratidão? Bem-vindo, Ademilson mesmo, perdão, aqui conosco. Bom ter você aqui também. E qual é o motivo, então? O que é que precisa acontecer em você? Você precisa ainda deixar para poder, de fato, ter intimidade com Jesus. Não somente no dia de Natal, mas no dia a dia, na sua vida por completo. Que relacionamento você tem tido com Ele no decorrer de todo esse ano? E o terceiro e último ponto, o resultado. O primeiro foi a relevância, Deus veio ao mundo. O segundo, o motivo, Deus veio para você, 1 João 3,5. E o terceiro e último, o resultado. Você pode conhecer a Deus. Jesus revelou o que realmente é o reino dos céus. E em que ele consiste? Como é formado o reino dos céus? Os judeus queriam um reino que depusesse toda a sua escravidão romana. Os pecadores precisavam de alguém que se sacrificasse por eles. E Jesus começa a mostrar o que disse depois ao apóstolo Paulo, que o reino de Deus não consiste somente em comida nem em bebida, mas em viver a justiça, a
paz e a alegria do Espírito Santo. Que esse possa ser o seu foco neste Natal. Que não seja só uma mesa farta. É um tempo ali de celebrar Jesus, o aniversário de Jesus. E não é um tempo só de focarmos em comida. Que às vezes as pessoas focam em mesas fartas, buscando tudo aquilo que ela quer pôr na mesa para dizer que o Natal só vai ter sentido se ela tiver uma mesa com pratos diferenciados. E não é isso que deve ser o Natal. Você pode sim celebrar o Natal simplesmente com um pedaço de pão, com um cálice de suco, ceando ali, mas celebrando vida, a vida de Jesus, o nascimento de Jesus. Não é uma mesa cheia de pratos caros, porque existem pessoas que passam o Natal com um pedaço de pão e às vezes nem com isso. E nem por isso Jesus deixa de estar ali com elas. Que você foque nisso, especialmente nisso. Que Natal não é comida e nem bebida. As pessoas se empanturram de bebidas e ficam embriagadas e brigam e discutem e deturpam o sentido do Natal, se empanturram de comida, passam mal no outro dia, de tanto que comem. Mas e o verdadeiro sentido do Natal? Qual é? Será que Jesus está no centro da sua vida? Que você pode de fato celebrar Jesus e a vida através da justiça, da paz e da alegria? Isso sim representa o amor do Senhor para conosco. Paz, Ele é paz. Ele é alegria, Ele é amor. No Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, Jesus revela aos seus ouvintes a verdadeira constituição do reino. O importante mestre da lei, Nicodemos, que está lá em João 3, ficou deveras espantado com a forma de se entrar neste reino, como ter que nascer de novo. Como assim nascer de novo? Já nasci. E eu confesso para você que eu também tinha essa dificuldade, mas eu já nasci, como assim nascer de novo? Mas essa citação aqui e o processo de transformação do reino nunca começa por fora, de maneira aparente, exatamente o contrário, ou de forma espetacular. Mas ele deve começar de dentro para fora. A transformação do Senhor nas nossas vidas é de dentro para fora. Muitas vezes, bem-vinda aqui conosco, pessoa boa, Shirley, minha grande amiga querida lá de Cabo Frio. Beijo grande, saudação a vocês. A Juju, Rafael, beijo grande. Então, a mudança em nós, a mudança realmente que transforma as nossas vidas e que nos faz melhores, não é aquela que você cuida só da fachada, que você vai, trata da sua beleza, muda a sua roupa, corta o seu cabelo, e eu vou passar o Natal me arrumando, antes do Natal eu preciso me arrumar para estar bonita. Claro que sim, tudo isso é muito bom, mas e dentro de nós? Como está o nosso interior? É essa mudança que é importante nas nossas vidas. E nesse tempo, neste ano todo, no decorrer desse ano, será que nós temos sido mudados? Será que nós podemos dizer que hoje nós estamos melhores do que em novembro, em dezembro do ano passado? Será que nós pudemos sentir alguma coisa de diferente nas nossas vidas através da luta do outro, da dor do outro? Eu pude agir de compaixão, de misericórdia com o outro. Eu pude refletir que eu posso realmente ser melhor, pensar na dor do outro, chorar com o que chora e rir com o que ri, como a Bíblia diz. Porque aqui nós vemos que através dessa palavra, a transformação que o Senhor quer fazer em nós, de fato, é aquela que vem de dentro, é aquela que começa do centro do nosso poder e controle, ou seja, das nossas emoções, do nosso coração. Marcos 7, 21 representa os sentimentos, pois a mudança interior, ela acontece na mente, metanoia. Jesus propõe uma mudança completa no ser humano, mas a mudança de dentro para fora, porque nós mudamos muito
fora. E aí, às vezes, nós vivemos numa aparência de sepulcro caiado. Por fora, com o ditado aí do mundo, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Por fora, uma aparência bonita, por dentro, podre, cheirando mal. E nós precisamos pensar nisso. Por quê? Porque é isso que acrescenta ao nosso espírito, é isso que nos faz melhores pessoas, com melhores comportamentos, com melhores práticas. E isso acontece como uma semente, essa mudança de dentro para fora, acontece como uma semente que cai no solo e germina. Jesus vem e toca nas nossas vidas para nos transformar. Como eu já citei ainda há pouco, mas Jesus só muda aquilo que eu permito que Ele mude. Porque às vezes eu me fecho para o novo de Deus. Porque o novo de Deus às vezes vai me contrariar, vai me confrontar, vai me fazer ver coisas que eu não desejo, vai me fazer refletir sobre atitudes que eu preciso mudar. E nem sempre eu quero receber o novo de Deus, porque às vezes eu coloco condições para Deus. Eu coloco situações em que eu permito que Deus mude e outras não. Deus Pai revela através do seu Filho Jesus a inauguração de um novo tempo, o tempo da graça, um tempo que começou pequeno, humilde, discreto, com o próprio exemplo de Jesus, que sempre foi o grande e único exemplo nas nossas vidas. É o Mestre Jesus, que viveu na simplicidade, na humildade, no amor em todo tempo. Um tempo em que o homem ainda pode rejeitar, sufocar, pisar e até mesmo deixar murchar, mas o que ainda assim é poderoso para mudar corações, dar vida e trazer à terra as bênçãos do poder divino. No entanto, esse tempo está caminhando para o fim. Um tempo onde Jesus tem nos dado oportunidade para mudança, para reflexão, para tentar sair de alguma prática, para sair de alguns acontecimentos que nós temos vivido por conta de atitudes nossas. Jesus está aí, às portas e nos alertando, acorde. É tempo de mudança. Ah, mas as pessoas falam isso mesmo, que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Você ainda duvida disso? Você ainda tem dúvidas que Jesus está voltando? Então é um tempo de refletir, enquanto ainda temos tempo para isso. Por quê? Porque esse tempo está caminhando para o fim. Pois da mesma forma que Jesus veio, a Bíblia diz e afirma que Ele voltará. E na sua volta veremos o seu reino em poder e grande glória, quando surgirão então novos céus e nova terra. Ainda que vivamos num mundo tão criativo, tão dinâmico e cheio de poder, de oportunidades, o coração do homem é o mesmo. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Enganoso é o coração do homem. Muito, muito mesmo. Carente de significado, de propósito, a celebração do Natal é um feito especial para cada um de nós. É a porta de oportunidade para continuarmos anunciando a Jesus, anunciando o amor de Deus. E algo que eu quero colocar para você como uma pergunta, mas para você refletir no seu interior. Você tem anunciado Jesus? Este belo presente de Deus para a humanidade? Lembra disso? O aniversário de Jesus é o Natal. É esse dia que foi instituído para comemorarmos o nascimento de Jesus. Ele é o homenageado. Ele é o aniversariante. Então, você tem anunciado sobre ele para as pessoas? Quando você se reunir nesse Natal, você vai poder dizer para eles: Senhor, eu tenho frutos que eu plantei esse ano no coração de pessoas. A semente foi plantada, eu anunciei o Evangelho, eu falei das boas novas, eu fiz a minha parte no ID que o Senhor diz que eu tenho que fazer.
Será que nós temos palavras para dizer ao Senhor, recompensando-o com as nossas atitudes? Ah, mas Jesus não precisa de nós. Ele não precisa de nós, mas Ele requer de nós práticas de obediência e submissão a Ele. E como eu disse, a decisão é nossa, de nos submetermos a Ele. E a conclusão, em Lucas 2,16, lemos que os pastores foram apressadamente, correndo rapidamente. Isso quer dizer, eles entenderam a urgência, eles deixaram tudo para depois e foram falar de Jesus. Nasceu o Messias, nasceu o Salvador. Eles não perderam tempo, eles não continuaram no campo trabalhando, eles não ficaram no campo das conjecturas. Ah, depois eu vou. Ah, eu preciso contar mesmo para as pessoas que nasceu o Messias. Não é agora. Nós vamos dizer para o mundo que o Messias já nasceu. O Salvador já nasceu. E às vezes nós ficamos cheios de teorias. Ah, mas impondo algumas condições para falar do Evangelho, para falar das boas novas. E eles admitiram que Jesus já havia nascido. E às vezes nós ficamos numa posição meio que na retaguarda, meio que acomodado e prometendo que vamos fazer algo, que um dia faremos, e acabamos por muitas vezes deixar para depois. Natal é o encontro da criatura com o Criador. A criatura com o Criador. Você consegue entender a profundidade disso, meu querido? Você que está conosco nesta live consegue entender quanto isso é profundo? O encontro da criatura com o Criador, do homem com Deus. Do homem com Deus. Do pecador com o santo. Do pecador com o santo. Do perdido com o Salvador. Mateus 11, 28. Busque ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto, enquanto há tempo, enquanto ainda pode. E o que é mais importante, eu quero findar aqui com a letra desse hino do cantor, o hino 259, que diz: ao findar o labor desta vida, ao encerrar a nossa vida, né? Quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte. Qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. E aí, amigo e amiga, qual é a sua decisão hoje? Eu só quero encerrar com vocês aqui nesta frase. O verdadeiro sentido do Natal é alcançado quando Jesus torna-se o Salvador pessoal de cada um. O meu Salvador é Jesus. Quando eu tenho isso em mim, a certeza da salvação em Jesus, realmente eu tenho o verdadeiro sentido do Natal. E ainda mais um ponto do verdadeiro sentido: Cristo, o ungido, é o meu Pai. É o meu Pai. E ainda o último ponto: Ele é o meu Senhor. Ou seja, quer dizer, Ele exerce todo o domínio sobre mim. Amém? Que você possa fazer deste Natal o melhor Natal da sua vida. Talvez você diga, mas foi o mais difícil. Porque a gente teve tantas coisas, vivemos tantas dores, tantas perdas, tantas dificuldades. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que você possa dizer a Ele da sua gratidão pelo cuidado que Ele dispensou a você e a sua família. Mas que você se posicione diante dEle e que você diga para Ele: Senhor, eu quero a partir de agora, não somente ser mais uma promessa, mas a partir de agora, buscar ser uma pessoa melhor. Buscar viver pensando mais no outro que em mim. Buscar ser generoso para com o outro. Ah, mas eu já sou, mas eu preciso ser melhor.
Eu preciso sempre admitir que há algo que ainda precisa ser mudado, que deve ser mudado em mim, que o Senhor ainda pode e deve me transformar. E é importante dizer isso para o Senhor, que você possa usar o dia de Natal para expressar a sua gratidão ao aniversariante, que você possa dizer a Ele quanto você é grato por tudo aquilo que você viveu nesse tempo, nesse ano de 2020, um ano que ficou na história, um ano que marcou as nossas vidas, mas a nossa gratidão a Ele por tudo aquilo que vivemos. Amém? Eu quero neste momento agora colocar aqui os motivos de oração. Se você tem algum motivo, eu não sei se alguém colocou aí alguma situação que precisa de oração de algumas pessoas. Algumas nós temos aqui na nossa lista, nós vamos orar nesse instante. Bem-vinda também a Alessandra aqui conosco, lá de Montebello, nossa querida de lá de Montebello. Também Rita aqui conosco, bem-vinda. Mas nós vamos orar agora por esses pedidos de oração. Que nós possamos apresentar vidas diante de Deus. Que não foquemos só nas nossas dores, nas nossas dificuldades, mas na dor do outro. De chorar também com o que chora. Oremos então pela Helena, que está no processo de transplante, recebeu a medula, esperando a pega dessa medula. A Helena é essa bebê de 2 anos. E também pelo Rafael, que também é um bebê de 2 anos, que está prestes ao transplante. Pelo Antônio, pela Silvia, pela Tereza, pelo Celso e a Lia, relacionamento deles, que Deus esteja fortalecendo, pelo Léo também, pelo Danilo, pela cirurgia que ele necessita, Maria de Fátima também, Geralda, Nivaldo, Rogério, Fernanda, Ricardo, Larissa, pelo Fausto, pela Sueli, que está no processo de recuperação de uma cirurgia que ela fez, graças a Deus, tudo correndo muito bem. Nós cremos no trabalhar de Deus e na conclusão de tudo isso, porque Deus é aquele que faz tudo completo, amém? Pela Maria e pelo Isaú, que Deus esteja também tomando as suas vidas e trabalhando no relacionamento deste casal, fazendo a vontade dele, o querer dele. Não sei se tem mais algum pedido. Chegou mais algum aí? Fala, só. Ele é precisando de doadores de sangue. Para São Paulo, Hospital Samaritano das Américas. Ok. Você que tem oportunidade, a bebê Helena está internada no Hospital Samaritano em São Paulo, precisando de doador de sangue. E ela vai usar muito sangue, certamente, usa mesmo nesse processo. E aí o hospital começa a solicitar doadores. Então, se você tiver alguma dúvida também, no meu Facebook eu compartilhei sobre isso. Se você tiver a oportunidade de ser um doador, e não só da Helena, mas sempre que você puder, é importante estarmos juntos nisso, né? Amém? Então, ela está hospitalizada ali no Hospital Samaritano Américas, em São Paulo. E a Helena Menon, se você for doar para a Helena, que você possa dizer lá no hospital, estou doando para a criança Helena Menon. Amém, queridos? Oremos então por cada um também que está conosco esta noite. Deus querido, nós somos gratos, Senhor, por tudo aquilo que temos experimentado de Ti, Pai. Obrigada pelo seu amor para conosco, que tem nos sustentado, nos guardado, nos suprido a cada dia, nos renovado mesmo em tempo de deserto. Nós temos podido sentir o seu toque, o seu suporte para conosco, Pai. Obrigada porque o nosso sustento vem do Senhor em todo tempo. Te agradecemos pelas nossas vidas, ó Deus, e te pedimos, ó Pai, continua nos guardando, nos suprindo, cuidando de nós. Te damos liberdade, Espírito Santo. Faz a sua vontade em nós, transformando o nosso interior, Pai. Eu oro em nome de Jesus por cada vida dessa lista. Te peço, Pai, que o Senhor venha alcançar a cada uma dessas pessoas nas suas necessidades. Muitos estão aqui acometidos de tumores, de câncer, alguns em recuperação de cirurgia, outros aguardando por uma cirurgia. Ó Deus querido, outros ainda com dificuldades no relacionamento, no casamento.
Pai, em nome de Jesus, te pedimos agora que a boa mão do Senhor alcance a cada uma dessas vidas. Alcance também, ó Deus poderoso, aqueles que estão com Covid, que estão no leito hospitalar, que estão também nas suas casas, afastados da família. Pai querido, que o Senhor venha, Senhor, sobre eles agora, derramando a unção de cura sobre as suas vidas, de restauração. Nós repreendemos em nome de Jesus todo espírito de enfermidade, toda ação desse vírus, nós anulamos em nome de Jesus. Pedimos a Deus que a mão do Senhor, o poder transformador, que opera no impossível, seja sobre cada uma dessas vidas, Pai. Também sobre cada um que está conosco nesta live, sobre cada família desses queridos que estão conosco, pastores, cada um que está conosco nesta noite, cada um desses queridos amigos, irmãos na fé. Pedimos, Deus, visita os lares desses queridos agora, que o Senhor venha tocar ali, suprindo cada necessidade. Eu profetizo saúde sobre eles, alegria, esperança, o renovo do Senhor sobre cada vida. Em nome de Jesus, que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, e a comunhão do seu Espírito repouse sobre você e a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração de vocês. Deus abençoe a cada um. Na próxima semana nós teremos uma live especial de encerramento da nossa escola bíblica este ano. Em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos. Fiquem na paz.